Mas o que impressionou ontem foi aquela explosão. Você tem os vídeos, né, do que está acontecendo por lá. Então o pessoal que está aqui com a gente, a explosão lá de um caminhão na noite de ontem em Rio Claro. Quem está pela YouTube e Facebook da CBN Campinas consegue perceber o rastro de destruição, tudo que ficou destruído, né? Nesse posto de combustíveis às margens da rodovia Washington Luiz. E a gente está aqui nesse momento. Essa é uma imagem muito emblemática. Não sei se o Felipe consegue colocar ela num looping até, porque é o ponto onde o caminhão explodiu. E é impressionante. É impressionante. Quem viu as imagens ontem à noite da explosão já se impressiona. Mas o buraco que se formou embaixo, né? O impacto dessa explosão, obviamente, vai para cima e vai para baixo. O impacto dessa explosão criou um buraco enorme, né? Afundou o terreno lá nesse posto de combustível. Explosão fortíssima. O acidente que ocorreu por volta aí das 20 para 7 da noite, lá às margens da rodovia Washington Luiz. Explosão intensa, que foi possível ver as chamas e ouvir o estrondo, né? Mesmo em pontos mais distantes lá da cidade. O posto de gasolina ficou completamente destruído com o impacto, assim como o restaurante anexo. E nesta manhã, né, Aline de Souza? A Valéria repórter, a repórter Valéria Raim, perdão, foi para Rio Claro e agora ela traz todas as informações para a gente ao vivo. O cenário é de destruição, né, Valéria? Bom dia para você. Bom dia, Lilian de Souza, bom dia, Flávio Paradella. É um cenário de completa destruição nesse posto confiante que fica na rodovia Washington Luiz, na região de Rio Claro. Restaurante foi destruído, restaurante anexo, também o centro, a loja de conveniência. A gente está bem aqui no ponto, né, no epicentro, onde uma cratera se abriu, local onde o caminhão estava estacionado na hora. O caminhão virou um destroço, um emaranhado de aço que não dá para identificar nada. A Defesa Civil disse que o caminhão não tinha placa de identificação sobre o conteúdo que transportava. E eles não estão conseguindo identificar quem é o proprietário. Ninguém apareceu também para dar informações sobre esse caminhão. Não se sabe o que esse caminhão transportava. De qualquer forma, foi um estrondo, uma explosão que atingiu um raio de 15 quilômetros e principalmente aqui no local, pessoas que estavam próximas, muitos caminhoneiros que estavam dormindo aqui próximo, estavam descansando, alguns chegando para abastecer, alguns ficaram feridos. Teve uma morte confirmada, vários outros feridos, alguns em estado grave. Entre os que ficaram em estado grave, tem um frentista e o motorista desse caminhão. O chefe técnico da Defesa Civil, o Niuro Ribeiro, disse que está sendo feita uma vistoria ainda aqui na região, porque as empresas próximas têm até uma caixa d'água também que precisa de vistoria, que fica aqui bem perto. As empresas tiveram que suspender as atividades por enquanto. A gente ainda vê fumaça aqui no posto de gasolina em alguns pontos, então ainda tudo sendo vistoriado. Os caminhoneiros que estavam parados aqui também não estão podendo sair, por enquanto eles precisam esperar. Vamos ouvir a explicação então do Niuro Ribeiro. O deslocamento aí foi, segundo o Corpo de Bombeiros, chegando até um raio de 15 quilômetros, né? Mas quanto mais próximo do epicentro é que as consequências foram mais severas. Então, justamente, nós estamos começando pelo entorno do posto, nas empresas adjacentes, nos imóveis adjacentes, para saber qual que é a gravidade, se há algum outro dano estrutural ou não, ou se há danos apenas superficiais. Porque houve até um estrondo, né, que as pessoas disseram que sentiram tremer, teve isso mesmo? Sim, foi aí um forte estrondo por conta da explosão. Nós não sabemos qual que é o produto químico, nem a sua quantidade e nem a sua concentração, né, e nem muito menos como é que começou
esse princípio de incêndio. Então a perícia está fazendo os estudos e o levantamento para poder diagnosticar qual que foi o início. E por conta dessa explosão aí que deu o tremor e o deslocamento dessa energia e desse calor é que acabou acontecendo aí os tremores em algumas vidraças, a quebra de vidros, aí até de prédios aí a longa distância. O Paulo Henrique é um caminhoneiro, ele estava aqui no momento em que houve essa explosão. Ele disse que conseguiu sair correndo. Ele falou que as pessoas que vieram aqui próximo a esse local para tentar ver o que estava acontecendo, essas pessoas acabaram feridas. Ele foi inteligente nessa hora, ele acabou saindo de dentro do caminhão onde ele estava com o filho. A hora que eles viram que o caminhão estava começando a pegar fogo, então ele conta que os dois conseguiram fugir. Você estava dentro desse caminhão aqui, esse Isso. caminhão vermelho. Isso. Você estava descansando. Eu tava dentro dele, aqui na borracharia que eu veio pra cá. Na hora que meu menino, pai, tá pegando fogo, aí nós vamos correr, que o fogo alastrou de uma vez. Meu filho tá comigo. Ah, ele viu o caminhão pegando fogo? Viu. Ele já entrou pegando fogo, será? Ou começou a pegar fogo aqui? Não, o caminhão, segundo aqui, os meninos viu, o borracheiro viu passando, ele tava pegando fogo já na roda, né? A roda dele tava travada. A hora que ele entrou? Isso, aí ele foi e parou o caminhão, e deixou o caminhão parado e foi pro restaurante, entendeu? Aí o caminhão lastrou o fogo bem rápido. Foi rápido, o fogo foi rápido. Ah, ele fugiu pro restaurante? Aí ele fugiu, mas ele voltou e deu uma ré no caminhão ainda pra tentar tirar o caminhão e não conseguiu não. Aí ele lastrou o fogo todinho no caminhão, entendeu? Aí foi na hora da explosão, uns conseguiu correr, né? E a maioria dos outros entrou debaixo desse caminhão, né? Igual borracheiro, o pessoal que tava com os outros motoristas conseguiu entrar debaixo desse caminhão meu. Tinha outros caminhões do lado que tinha mais caminhão, conseguiu entrar pra debaixo, entendeu? E eu, meu menino e os outros que corremos pra baixo, entendeu? Você correu pra nós lá? corremos. Tem naquela esquina lá, tá vendo? Você pode ver que os caminhões estão danificados. Uhum. Você foi correndo lá pra aquela esquina ali? Naquela esquina ali, a explosão maior foi naquela esquina. Quando é que explodiu isso aqui, veio tudo aqui, arrebentou o restaurante, tudo, entendeu? Aí foi onde é que foi arrebentando lá, aí o corpo bombeiro chegou, entendeu? Aí o fogo tava já lá. As vítimas, 15 vítimas, foram socorridas nas unidades de emergência da cidade. A explosão foi por volta de 6h30 da tarde, então de ontem. Fez essa cratera aqui de 1,5 metro de profundidade, tem cerca de 3 metros de tamanho. E as pessoas que sentiram, né, esse próprio caminhoneiro contou que quando ele correu, mesmo longe, ele sentiu um tremor, que ele acabou sendo arremessado, ele e o filho, para o alto, e depois eles caíram de pé de novo no chão, mas diz que houve sim um tremor muito grande. Por isso é essa preocupação aqui, a Defesa Civil, em fazer essa vistoria. Muitos imóveis ao lado tiveram vidraças quebradas, alguns caminhões também aqui com vidraças quebradas. E essa vistoria para até liberar as pessoas das empresas aqui a iniciar o expediente, que por enquanto também está tudo suspenso. Flávio, Lilian. É impressionante, né, Flávio Paradella? É uma história que, inclusive, deixa a gente até com medo, porque uma explosão, houve vítimas, né, infelizmente, mas a gente olha a dimensão, né, quem está com a gente no Facebook e no YouTube consegue olhar, poderia ter sido até pior, né, pela dimensão, pelos estragos que foram causados pela explosão desse caminhão. Eu acho que tem até uma coisa bem emblemática, porque nesse momento a gente traz aí os detalhes e esse rescaldo e todas as informações por parte da Valéria Rain, em quase 12 horas, né? Mais de 12 horas após esse acidente, essa explosão nesse posto de combustíveis lá em Rio Claro. Mas uma imagem que até o Felipe Savioli trouxe pra gente no momento da explosão, e acho que você foi muito feliz, a gente estava fora do ar, de como as pessoas ficaram observando, né? Observando aquele caminhão em chamas e estavam muito próximas. Então, essa proximidade poderia ter sido muito, mas muito pior. Nesse momento a gente está mostrando exatamente essa imagem. As chamas, né, já intensas nesse caminhão instantes antes dele explodir. Em um posto de combustíveis. Então, muita gente filmando. E essa imagem que a gente eu estou relatando aqui, é de uma pessoa filmando esse caminhão em chamas. O caminhão explode
e a pessoa está no posto de combustível. Isso que é impressionante. Impressionante. E tá tão perto que o celular, eu não sei se o celular cai, acontece alguma coisa ali que as imagens ficam todas embaralhadas, mas dá para perceber o fogo. Ou seja, a pessoa se arriscou muito e foram várias pessoas. Várias pessoas. Agora essa imagem também muito forte. De toda a destruição causada, né, pelo impacto da explosão, né? Essa onda que faz depois dessa explosão, tudo destruído. Se fez essa destruição em uma estrutura como essa, poderia ter arremessado e feito mais mortes do que a gente está tendo que relatar nesse momento, infelizmente. Mas é impressionante o que aconteceu lá em Rio Claro, e as imagens de ontem à noite, né, de pessoas em vários pontos, né, da cidade conseguindo visualizar aquele incêndio, o estrondo e a explosão que aconteceu ontem à noite. E mais tarde, no próximo bloco, a gente vai ter uma entrevista aqui com o representante da prefeitura para falar, né, sobre a situação de hoje, sobre as medidas que estão sendo tomadas e também se há alguma novidade em relação à identificação do proprietário desse caminhão, que obviamente precisa prestar contas, né, do que aconteceu.